Vamos abrir a nossa Bíblia, 1 João, chegamos agora ao capítulo de número 2, vamos ler o verso 12 até o verso de número 14. 1 João, capítulo 2, versículos de número 12 até o 14, estamos refletindo sobre o tema Igreja que Ama, na epístola do apóstolo João, a sua primeira, cujo foco principal é o amor cristão. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Obrigado, Senhor, por esta manhã, tudo que aqui já foi feito em Teu nome. As orações, os louvores, os cânticos, os hinos. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor que já recebeu os louvores, as orações, agora também, ó Deus, nos ministre com a Tua palavra, nos abençoe com a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo mesmo esteja trazendo cativo cada mente, cada coração, e semeando a Tua semente santa que produz salvação. Abençoa a Tua igreja, Jesus. Nós oramos assim para a Tua glória, e em nome de Jesus. Amém. Semanas atrás, você sabe, foi a premiação do Oscar. E havia uma expectativa entre os brasileiros que a Fernanda Torres fosse a contemplada como a melhor atriz. Mas você sabe que, para surpresa de muitos, Fernanda Torres, que tem 57 anos de idade, mas a contemplada foi a atriz Mike Madison, de 25 anos de idade. Isso fez com que as pesquisas na internet sobre o tema etarismo, termo que significa o preconceito motivado pela idade, estivesse em alta nas pesquisas aqui no nosso país. Agradeço a irmã Marília que me compartilhou essa matéria. Mas a verdade, irmãos, é que o nosso mundo, ou se você preferir, as nossas sociedades, elas são segregárias. Há segregação entre ricos e pobres. Há segregação entre jovens e idosos. Há segregação de raças. Há lugares em que há segregação de castas. E o triste é quando nós vemos esta segregação refletida também nas igrejas. O apóstolo João não vai negar que na igreja de Jesus há grupos distintos. Ele vai dizer aqui nesse pequeno trecho que lemos a respeito de pelo menos 3 grupos distinguíveis na igreja de Jesus. Um grupo ao qual ele chama de pais, um outro ao qual ele chama de jovens, e ainda um outro que ele chama de crianças. Talvez aí na sua Bíblia, crianças do verso de número 14, seja traduzido também como filhinhos, como foi no versículo de número 12. Mas eu
prefiro a tradução que diz no verso 14, crianças, porque no texto grego, de onde vem a nossa tradução, a palavra traduzida por crianças, no versículo de número 14, é diferente da palavra traduzida por filhinhos, no versículo de número 12. Então, a distinção é melhor. Porém, quem são esses pais? Quem são esses jovens? Quem são estas crianças? Alguns, ao longo da história da igreja, interpretaram como sendo grupos etários de fato, sendo os pais, talvez os anciãos da igreja, e os jovens e as crianças, as gerações mais novas. Se você for às cartas pastorais, escritas por Paulo, você vai ver a presença desses grupos na igreja. Tanto é que Paulo orienta o Timóteo a tratar os anciãos como a pais, os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as jovens como a irmãs, com toda a pureza. Até porque Timóteo também era considerado um jovem. Então, essa distinção é possível. Mas outros intérpretes preferiram entender esses pais, jovens e crianças como grupos distinguíveis pela sua maturidade na fé. Os pais sendo os mais antigos na caminhada com Cristo e os jovens e crianças, aqueles talvez nos passos mais iniciais, os novos convertidos. E nós sabemos que essa distinção também é possível, porque nós identificamos na nossa igreja, em qualquer igreja, aqueles que estão mais adiantados na maturidade cristã, mais amadurecidos na fé, e aqueles que estão ainda nos passos mais precoces, mais iniciais da sua caminhada com Jesus. Porém, irmãos, eu entendo que o ponto principal desse trecho não é definirmos, afinal de contas, que grupos são esses? Se são grupos distinguíveis pela faixa etária, de fato, ou pela sua maturidade na fé, a sua maturidade cristã. Mas entendo que o ponto central é que, seja quais forem as diferenças que distinguem estes grupos na Igreja de Jesus, estas diferenças não são de forma alguma maiores do que as semelhanças e aquilo que os une em Cristo. Então nós podemos ter muitas diferenças entre nós, seja elas quais forem, seja elas quais forem que nos classifiquem em um grupo ou em outro, mas seja quais forem essas diferenças que possam haver entre nós, elas não são maiores do que aquilo que nos une em Cristo Jesus, daquilo que nos assemelha, daquilo que nos identifica todos, sem distinção, como Igreja de Jesus. Por quê? Bom, primeiro, porque na Igreja de Jesus, não importa em que grupo você esteja, não importa. Se você está na classe dos veteranos da fé, se você está na classe de batismo, se você está no ministério da pessoa idosa, ou se você está na classe das crianças, na Igreja de Jesus, todos, sem distinção, conhecem ao Senhor. Todos.
conhecem a Deus, conhecem a Jesus. Os pais conhecem ao Senhor. O João vai começar dizendo, verso 13: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Então, os pais conhecem o Senhor. Mas ele não escreve: crianças, vocês estão começando a conhecer o Senhor. Não escreve isso. Ele escreve verso de número 14. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis. Vocês conhecem o Pai. Porque esse conhecimento que o João nos diz, nos fala, não é aquele conhecimento que vem do estudo somente. Não é aquele conhecimento intelectual que vem da leitura, da pesquisa, da reflexão. Mas este conhecimento é o conhecimento que vem da convivência. O conhecimento que vem da relação, do relacionamento, do andar junto. Da comunhão. E desse conhecer, na igreja todos os têm, porque todos receberam do Espírito do Senhor. Todos conhecem o Senhor porque o Senhor vive dentro deles. E eles vivem no Senhor. Se cumpre, assim, a promessa da nova aliança, que Jeremias, o profeta, foi usado como boca do Senhor para anunciar. O Senhor diz assim, Jeremias 31, 33 a 34, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei na sua mente, e a escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor. Você ainda não conhece ao Senhor. Eu conheço, eu vou te ensinar quem é o Senhor. Não vai mais ter isso. Porque todos me conhecerão. Do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor. Então, se todos conhecem o Senhor na igreja do Senhor, todos podem aprender com todos sobre o Senhor na igreja do Senhor. Então, irmãos, quando um irmão vier falar, vier dar um ensino, abra o coração, abra os ouvidos. Você pode aprender do Senhor. Por mais antigo que você seja na fé, você ainda não sabe tudo do Senhor. Então, os jovens podem aprender sim com aqueles que estão na caminhada com o Senhor há mais tempo. Das suas experiências com o Senhor. Nós, quarta-feira, fomos abençoados aqui com o testemunho daqueles irmãos que estão aqui nessa igreja desde o tempo da Maria Marculino. A jornada que eles tiveram na transição entre a Maria Marculino, o passo de fé para virem para cá, nós fomos edificados, nós que nessa igreja somos mais novos, fomos edificados com os que estão há mais tempo. Mas os que estão há mais tempo também podem aprender com os que estão há menos. Seja os ouvindo, ou seja, até mesmo observando. Porque na igreja de Jesus nós aprendemos ouvindo. Mas nós aprendemos muito também observando.
aprendemos muito pelo que vemos, pelo que assistimos, pelas coisas que Deus vai fazendo sem palavras entre nós. Nós vamos percebendo e vamos aprendendo. Teve uma vez que, em uma semana, contemplei 2 cenas. Estava num zoológico com a minha família. Eu vi a cena assim, de um tipo de um cachorro do mato, que tinha encontrado um osso, e estava desesperado para esconder o osso, antes que os companheiros o vissem. Aí chegou o domingo, eu cheguei na igreja, e aí eu vi uma outra cena, uma criança assim, meio de ladinho das outras, abrindo um salgadinho. E aí quando ela abriu, sabe o que ela fez? Ela se aproximou das outras e disse assim: olha, eu trouxe salgadinho, vocês querem? E logo me veio, né, a reflexão. Nós estamos mais parecidos com quem? Com o cachorro do mato? Ou com a criança? Por isso que Jesus, não apenas uma vez, quando foi ensinar seus discípulos barbados, lhes mostrou uma criança. E lhes disse: se vocês não se tornarem como uma delas, não podereis entrar no reino dos céus. Então, na igreja de Jesus, irmãos, não tem com quem não possamos aprender. Porque todos bebem do mesmo Espírito. Já acaba a segregação por aqui. Mas na igreja de Jesus, todos têm bênção para compartilhar. Você sabe que é muito mais fácil nós vermos os defeitos nas pessoas do que as qualidades. Para ver um defeito numa pessoa, basta olhar para ela. Tem pessoa que é especialista em encontrar defeitos, inclusive. Para a gente encontrar qualidades, reconhecer virtudes, nós precisamos da ajuda de Jesus, do Espírito, do olhar de Cristo. Interessante que João tem esse olhar, porque João não faz vistas grossas, ele diz a respeito dos pecados da igreja, não esconde. Mas ele vai dizer assim, verso 12, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por amor do seu nome, e não fala de nenhum desses pecados. Não coloca no grupo do WhatsApp, não coloca no jornal, não coloca no boletim, não fala, simplesmente não fala. O que ele vai falar são das virtudes dos irmãos. Ele vai dizer que os pais conhecem aquele que é desde o princípio, mas as crianças também conhecem aquele que é desde o princípio. E os jovens? E jovem é um problema. Jovem está naquela fase difícil. Seriam os jovens os mais fracos do corpo, porque os anciãos estão maduros na fé, as crianças estão vivendo a alegria do primeiro amor, e os jovens estão sendo tentados porque são mais fracos. O João vai falar assim: de forma alguma. Os jovens são fortes. Ele vai dizer assim no verso de número 14: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. E é a segunda vez que ele fala isso, em 3 versículos, porque no versículo de número 13, ele já tinha dito: jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno, porque eles estão em Cristo, Cristo está neles, a palavra de Deus está escondida no coração. E eles participam da vitória da cruz,
por meio da sua união com Jesus. Então, por causa de Jesus, e por meio de Jesus, não são fracos, são fortes. Por exemplo, aqui na nossa igreja, se formos fazer uma leitura por meio dessa categoria da faixa etária, toda a nossa mídia que estamos usando hoje, nosso som, é operada pelos jovens. Eles ajudam na mídia, eles cooperam na música, eles cooperam com o cuidado das crianças. Na verdade, eles participam de praticamente toda a vida da igreja. Em quase todas as atividades. Será que nós não precisamos dessa força? Podemos dispensar essa força? Agora, uma igreja também sem gente idosa, sem gente mais velha, fica sem equilíbrio. Fica sem a palavra ponderada. Fica sem o conselho daqueles que estão há mais tempo na estrada. Aquele testemunho que vem da experiência e que em muitas situações, sim, podem nos mostrar o caminho das pedras. Eu, por exemplo, tenho colegas e até amigos pastores, jovens. Mas te confesso uma coisa, quando eu preciso mesmo assim de um conselho, eu procuro os mais velhos. Aqueles que estão há mais tempo na caminhada do que eu. Porque não quero cometer o mesmo erro de Roboão. Quero ouvir qual o conselho daqueles que estão há mais tempo na estrada. E na igreja de Jesus, irmãos, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que pode nos segregar, porque na igreja de Jesus, veja, na igreja de Jesus, todos são filhos e filhas de Deus. Sem exceção. Se é crente em Cristo, se tem o seu nome escrito no livro da vida, se recebeu do Espírito, é filho de Deus, é filha de Deus. E nisso não há distinção. Por isso, se você me disser, pastor, na igreja a ênfase tem que ser as crianças, não vou concordar. Pastor, tem que ser os jovens, não vou concordar. Pastor, tem que ser os mais velhos, não vou concordar. Na igreja de Jesus, a ênfase tem que ser Jesus. E quando fitamos os nossos olhos em Jesus, o que nós vemos? Nós vemos um Jesus que dava atenção a crianças, que disse aos seus discípulos, deixem as crianças que venham a mim, e não as impeçais. Elas não me incomodam. Podem incomodar vocês, mas a mim elas não incomodam. É delas o reino de Deus. Deixe que elas venham a mim, e dos que são como elas. Nós vemos um Jesus amando e chamando ao segmento dele um jovem rico. O próprio Jesus era jovem. Quando ele começa seu ministério, o testemunho bíblico é que ele tinha cerca de 30 anos. Mas nós vemos um Jesus também valorizando a pequeníssima oferta de uma viúva pobre.
curando uma senhora encurvada há anos. Vemos ou ouvimos na sua palavra eterna, dizendo no Salmo 92, 14, que aqueles que são dele, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, ou seja, Jesus contempla todos os que são seus, e todos os que são seus são incluídos na sua expressão terna e carinhosa de filhinhos. Filhinhos. Jesus chamava os seus discípulos de filhinhos. E é exatamente a mesma palavra que João começa esse trecho para se dirigir aos pais, aos jovens e às crianças. Ele começa no versículo de número 12, escrevendo filhinhos. Porque antes de serem pais, antes de pertencerem ao grupo dos jovens, antes de estarem no grupo das crianças, todos eles, sem distinção, eram filhinhos. E nessa grande casa, nessa grande família, todos os filhinhos têm lugar à mesa. As crianças se sentam à mesa, se a gente precisar, a gente coloca uma cadeirinha. Os jovens também são convidados a tomarem o seu assento, e os idosos também têm o seu lugar. E todos têm acesso a tudo o que tem na mesa, sem distinção. E quando isso acontece, irmãos, então a igreja deixa de refletir o mundo e passa a ser farol para ele. Porque nesse nosso mundo segregado, crianças são abandonadas. Jovens terminam os seus estudos e não sabem se vão encontrar um lugar no mercado de trabalho. Idosos são desrespeitados, quando não maltratados. Porque o mundo, ao contrário da igreja, ainda não venceu o maligno. Na verdade, jaz no maligno. Eu já testemunhei aqui uma vez que, na verdade, semana passada, que todas as vezes que a igreja se afastou de Cristo e do seu caminho, ela fez mais mal do que bem no mundo. E é verdade. Mas também é verdade que todas as vezes que a igreja andou no caminho de Cristo, com Cristo como Cristo, que é o caminho do amor, a igreja foi a maior bênção que esse mundo já teve. Porque no mundo ocidental, foram nas igrejas, no seu afã de amar, amor esse pelos seus, mas que transbordou além dos seus, foram nas igrejas que nasceram os hospitais, que nasceram as escolas, as universidades, os orfanatos, os asilos, coisas que o mundo olhou, gostou e imitou. Que o Senhor nos dê a graça de sermos essa igreja. Aqui hoje, nesse lugar. Igreja que ama. E por isso,
não reflete o mal segregador do mundo, mas ilumina o mundo. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.